Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4. A versão corrigida diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu estou com a versão ARA, revista atualizada. E essa versão diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo nesta versão ARA: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as irmãs comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens agora. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos com uma caravana visitar a missão Quassisabanto na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, em 1966. Uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários da missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. Pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha vida. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo de tanta violência, de tantas guerras, de tantas injustiças, de tanta opressão, de tantas mazelas morais, de tanta corrupção, de tanta iniquidade, dá para ser feliz no mundo de hoje? Bom, quando eu penso nisso, me lembro que Paulo está escrevendo esse texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo está escrevendo esse texto de uma prisão.
algemado, sendo acusado injustamente pelos seus irmãos, seus compatrícios, os judeus. E ele escreve dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 coisas aqui. Primeiro, a alegria do cristão não é uma opção, não é uma mera possibilidade, é uma ordem. A alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Em outras palavras, você não tem o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas me permita uma pergunta novamente. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica... De vez em quando a grana fica curta lá também? Ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância. Porque quando está tudo bem, com saúde, com dinheiro, até o ateu consegue ser feliz. A questão é ser feliz apesar das circunstâncias adversas, dos sentimentos turbulentos, porque a alegria do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é ultra circunstancial, porque a alegria do cristão é uma pessoa, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz. Notem, eu não perguntei para vocês se vocês estão felizes. Não foi minha pergunta. Minha pergunta foi, você é uma pessoa feliz? Porque estar feliz é uma situação passageira, circunstancial. Eu ilustro. Dr. Spafford era um advogado em Chicago no século XIX, um homem rico, convertido a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Vocês sabem que quando Moody fazia uma cruzada evangelística em Chicago, houve um grande, terrível incêndio. Muita gente morreu, muitas casas destruídas, muitos prédios atingidos. Dr. Spafford perdeu grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Se não bastasse essa tragédia, ele tinha 5 filhos, um filho, o caçula, e 4 filhas. O filho morre, trazendo um grande abalo emocional para toda a família. Moody estava fazendo uma campanha evangelística na Inglaterra. E o Dr. Spafford resolve viajar com a família para ir ao encontro de Dwight Lyman Moody, para buscar também conforto para a família. Na véspera da viagem, o navio sairia de Nova York. Ele não consegue embarcar. Seus negócios o impediram de embarcar naquela semana, mas ele embarca a esposa e as 4 filhas, com o compromisso de encontrá-las na semana seguinte. Aquele navio sofreu um terrível naufrágio. 296 pessoas morreram. 92 sobreviveram. E o Dr. Spafford recebe um telegrama da sua esposa, salva, porém só. As 4 filhas morreram nesse naufrágio. Indo ao encontro da esposa, com o coração partido de dor,
Ele pede para que lhe mostrasse o local do naufrágio. E quando lhe mostra o local onde suas filhas foram engolidas pelas ondas revoltas do mar, ele, que nunca tinha composto nenhuma música, compôs um hino. E somente Stirner compôs em toda a sua vida. E esse hino é cantado por todos nós ainda hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um pai que vê as filhas morrendo num naufrágio não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Bom, mas você não precisa ser nenhum grande entendedor da alma humana para perceber que há muitos crentes salvos pela graça, muitas famílias alcançadas pela graça que não estão vivendo esta alegria. Não estão desfrutando desta alegria. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes. Basta você conversar com eles rapidamente, você vai perceber que tem muito crente, tem muita família, cuja alegria está sendo roubada, saqueada, espoliada. Isso me remete a 1 Samuel capítulo 30, quando Davi chega com 600 homens a Ziclag, onde estavam as famílias respectivas, descobre que a cidade tinha sido queimada, ferida, espoliada pelos terroristas do deserto, os amalequitas, e levado embora os despojos, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres. Há muitos crentes, irmãos, que estão sendo saqueados, roubados, espoliados, a alegria está indo embora. Gente salva, que vai morar no céu, que tem seu nome escrito no livro da vida, mas está vivendo aqui cabisbaixos, tristes, abatidos, sem desfrutar dessa alegria. A grande pergunta nesta noite é: quais são os ladrões que estão roubando a alegria dos crentes, das famílias? A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Cada capítulo desta carta, entretanto, trata de um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Abra sua Bíblia aí comigo no capítulo 1, versículo 12. É o primeiro ladrão da alegria. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção aqui. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. E às vezes chegam subitamente e põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave. É uma doença dolorosa. É um divórcio traumático. É um luto difícil de vencer. É um prejuízo financeiro que deixou a família desassistida financeiramente. Pense comigo nessa cena. Um pai que cria um filho com todo desvelo. Daqui a pouquinho esse menino começa a andar com más companhias. Lá na escola. Se envolve com drogas. E a família toda começa a viver um pesadelo. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pensa comigo um pai que cria uma menina com todo amor, com toda a dedicação. E esse pai leva essa filha no altar, no dia do casamento, me imaginando que ela vai construir uma história feliz de um casamento tão lindo e tão bonito. Para logo em seguida descobrir que essa moça se casou com um homem rude, violento, que vai transtornar a vida dessa moça.
que vai fazer da vida dela um pesadelo, que vai agredi-la verbalmente, emocionalmente, moralmente, fisicamente. E esse casamento que foi construído para ser um projeto de felicidade, vai terminar machucado e ferido nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, se leva embora a sua alegria. Você vai a um médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, se leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Semana passada, pastor Edmar, eu fui visitar um irmão muito querido, presbítero Paulo. Agora em julho passado, ele foi com a sua esposa Berenice, visitar um neto que estava se mudando para a Europa. E jogaram um time da Europa. E ele saiu de São Paulo, todo feliz. Ir lá fazer uma festinha para o neto, despedir-se do neto. E ele está passando na rodovia Ayrton Senna, próximo do aeroporto de Guarulhos, quando de repente, dirigindo o seu carro, vem um carro por trás e bate na traseira do seu carro. Instinto natural, a pessoa para, vê o que está acontecendo, e 2 homens abordaram, não, fique tranquilo, nós temos seguro. Mas não era nada disso, era um sequestro. E eles pegaram esse casal, botaram no carro deles e saíram. A polícia foi acionada imediatamente porque alguém viu o acidente e começou a perseguir os bandidos. Mas o casal estava junto com eles. E eles, desesperados, tombaram o carro. A Berenice morreu na hora. O Paulo sofreu múltiplas fraturas nas 2 pernas. E está num CTI até hoje, lutando para sobreviver. Se você não tomar cuidado, se leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo, do que você está falando, Paulo? Que coisas são essas? Que circunstâncias são essas? E ele poderia fazer um resumão para nós dizendo o seguinte, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, diz ele no capítulo 1 de Filipenses, que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas ao verem Paulo preso, trabalhando, porque ele era um embaixador em cadeias, um prisioneiro de Cristo, só tinha mudado o campo missionário, mas não importa se solto ou preso, se com saúde ou se com doença, se com escassez ou com abundância, ele é missionário, não importa a circunstância. As igrejas se mexeram mais para pregar. Isso levou Ray Stedman a fazer uma declaração muito curiosa. Diz ele que um dos melhores métodos de crescimento de igreja, e eu confesso que eu não gosto desse método. Você quer ver a igreja crescer? Diz ele, bote os pastores na cadeia e a igreja vai crescer. Não gostei desse método. Mas Paulo estava preso e a igreja começou a crescer. Porque ele estava preso, em segundo lugar, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Se Paulo estivesse solto, jamais teria alcançado a elite militar de Roma. O imperador Nero não sabia,
Mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior pregador e diante dele seu auditório. Ele ficou 2 anos lá, em 3 turnos por dia, um soldado da guarda tinha que ficar algemado com ele. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem fugir porque estava algemado com ele. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Ele escreve no capítulo 4, 22, lá da prisão: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, não podia visitar as igrejas. Ele começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Às vezes você pensa que a sua vida está de ponta cabeça. Às vezes você pensa que tudo está transtornado na sua história, na sua família. E quando você pensa que está tudo de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante e emocionante da sua história. Olhe para as circunstâncias na perspectiva da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Você pode dizer como Paulo: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que as pessoas nos fazem sofrer mais do que coisas. Pessoas nos fazem chorar mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos uma família perfeita. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Num dado momento ou outro, vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. É por isso que não existe vida saudável, casamento saudável, família saudável, igreja saudável sem o exercício do perdão. Perdoar não é uma opção, é um mandamento, é uma necessidade. Sabe por quê? Se você não perdoar, disse Jesus, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, maridos, se nós não tratarmos a nossa esposa com dignidade, diz a Bíblia que as nossas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Porque antes de receber sua oferta, Deus requer a sua vida. Primeiro Deus recebe a sua vida, depois a sua oferta. Primeiro Deus recebe a sua vida, depois o seu culto. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. Bom senso. Sabe por quê? Se você guardar uma ponta de mágoa, para não dizer um poço de mágoa por alguém, esse alguém vai botar uma camisa de força em você, vai botar um cabresto em você, vai dominar você.
Você vai conviver 24 horas por dia com quem você menos gostaria de conviver na vida. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e se transforma no seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, a pessoa pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de você ser livre e viver em paz, com saúde emocional, física e espiritual, é exercendo perdão. É espremendo o pus da ferida e perdoando. Agora, perdoar não é coisa fácil, não. Quanto mais íntima é a relação, mais difícil é perdoar. Quer um exemplo? Você está dirigindo seu carro aqui em Goiânia. De repente alguém lhe dá uma fechada, ou você por descuido dá uma fechada em alguém, e uma pessoa fala um palavrão para você, te insulta com as piores palavras, você fica irritado 30 segundos, até dobrar a esquina. Você não sabe quem é a pessoa? Não conhece a pessoa? Faz nenhum sentido. Dobrou a esquina, já perdeu a raiva. Agora, quando alguém da sua família machuca você, deliberadamente, isso dói. E dói muito. Perdoar não é fácil, não. Ninguém perdoa porque foi bem formado, porque é educado, porque é fino, porque é liano. Ou porque frequenta a de bueno. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Talvez, pastor Edmar, a dor mais aguda que eu já senti na vida. E eu já senti tantas. Foi no dia 2 de agosto de 1982, o ano que eu comecei meu ministério, lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Meu irmão, eu sou o caçula, meu irmão que tinha acabado, acima de mim, que tinha acabado de fazer 27 anos, no dia 1º de agosto, no dia 2 de agosto, ele foi assassinado pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus pôs na minha boca, quando renovaram-se as minhas forças, foi esta palavra: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida viraria um inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Mas eu confesso a vocês que eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu misericórdia e o rei perdoa ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que ele pagar, pediu misericórdia e paciência. Diz: não tem paciência não, paga o que você me deve, senão eu te boto na cadeia. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irritado, mandou chamar aquele homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários, pois você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. A moeda que Jesus trouxe à tona não é a minha moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole.
Nenhum judeu no primeiro século podia dever 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judéia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. O trabalho de um cidadão naquele tempo era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos trabalhando, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Portanto, a dívida desse homem era o quê? Impagável. Talvez você pergunte, mas por que Jesus contou uma parábola com a cifra tão exagerada? Porque esse é o tamanho da sua dívida, esse é o tamanho da minha dívida com Deus. Impagável. E Deus nos perdoou completamente. Louvado seja o seu nome. Mas aquele homem que recebeu um perdão de 150.000 anos, encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. E tinha recebido um perdão de 150.000 anos. E não libera um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600.000 vezes maior, não libera um perdão de 600.000 vezes menor. O que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? O que ele quis nos ensinar é o seguinte: você nunca pode dizer para alguém, eu não te perdoo. Fui muito humilhado, fui muito ferido, fui muito injustiçado, eu não perdoo. A Bíblia diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz mais, que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Alguém diz assim para mim, pastor, é aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Então eu vou fazer uma pergunta para você, você não esquece mesmo não? Você não esquece. Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Agora notem comigo que a igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Aliás, a única igreja que foi parceira de Paulo durante o seu ministério. No que tange a dar e receber. A igreja de Filipos ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica. A igreja de Filipos ajudou Paulo quando ele estava em Corinto. A igreja de Filipos ajudou Paulo quando ele estava em Roma. Era uma igreja portas para fora, uma bênção. Portas para dentro, um problema. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordiamente no Senhor. 2 líderes da igreja, batendo cabeça. Notinha de rodapé, eu vou falar baixo, pastor, porque tem irmãs aqui no auditório. Quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que ele recebesse os aplausos, vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele sobressaísse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Tinha gente dizendo para Paulo, senhor Paulo, você que não está aqui agora, Paulo, tem crente nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo, dá não. Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Porque ele, sendo pregado na cruz, esbordoado e cuspido, ao ser pregado na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez você vai precisar fazer uma ligação, um telefonema, mandar um e-mail, fazer uma viagem, fazer uma visita. Mas em nome de Jesus, não guarde mágoas. Porque se você guardar mágoas, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, versículo 19. Olha comigo aí. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho, pastor Edmar, que aqui em Goiânia não tem esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em Goiânia não é problema, né? É solução. Mas me permita uma pergunta particular. Honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro, sabia? Discutem porque não tem dinheiro. Discutem porque tem pouco dinheiro. Discutem porque tem muito dinheiro. Discutem porque não tem dinheiro nenhum. Sempre discutem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas materiais. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para o cônjuge. Não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para a igreja. Porque só se preocupa com as coisas materiais. Tem gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeia, que só se preocupa com coisas terrenas. Irmãos, o dinheiro é muito mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo. O dinheiro é mamon. O dinheiro é o Deus mais adorado nessa geração. Brasília é uma prova disso. Tem pessoas que se corrompem por causa de dinheiro. Tem pessoas que vendem a consciência por causa de dinheiro. Tem pessoas que vendem a alma para o diabo por causa de dinheiro. Tem pessoas que casam por causa de dinheiro. Tem pessoas que descasam por causa de dinheiro. Tem pessoas que matam por causa de dinheiro. Tem pessoas que morrem por causa de dinheiro, que só se preocupam com as coisas terrenas. Sabe o que a Bíblia diz? Se você amar o dinheiro, você nunca vai satisfazer-se com ele. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos num mundo muito complexo, que é o mundo da globalização econômica. E é verdade, nós somos uma aldeia. Uma aldeia. Nenhum país do mundo hoje pode dizer: eu sou suficiente em tudo. Nós dependemos uns dos outros. Prova disso. Dá um tremor na Bolsa de Valores de Nova York, você sente o esbarro aqui no seu bolso hoje, aqui agora. Vocês se lembram que em 2008 o mercado imobiliário americano entrou em crise. Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a bolha estourou, a crise no efeito cascata atingiu o mundo. Eu sou do estado do Espírito Santo. E vocês devem saber que o Espírito Santo é o maior produtor de rochas ornamentais do mundo. O maior produtor de granito do mundo é o estado do Espírito Santo hoje. Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram em 2008. Porque o mercado imobiliário americano deu uma bambeada. Porque nós estamos numa economia global. Nessa economia global, tem empresas mais ricas do que países. Mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. E essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Para essa máquina funcionar, você tem que consumir mais. E todos nós caímos de cabeça no consumismo. Por exemplo, década de 50. Alguns já tinham nascido, inclusive eu. Nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes.
Década de 70. 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. E eu não sirvo de padrão porque fui criado na roça. Que me conste, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carro de plástico. Vou falar baixinho aqui. Meus pais não me precisaram levar num psicólogo, não entrei em crise emocional por isso. Hoje um menino nasce, ele já tem mais brinquedo no dia que ele nasce, que ele consegue brincar a vida inteira. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ele brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, e quer outro, e se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. E quem duvida disso? Casamento é tudo novo mesmo. Mas antes de ir para a loja comprar, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu o closet, abriu o armário, tinha 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que às vezes você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. John Rockefeller foi o homem mais rico do mundo, foi o primeiro bilionário do mundo. Ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Ele diz que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para querer saber do contador dele qual era a fortuna do Rockefeller. E conseguiu. Aí chegou lá no cemitério, encostou bem no contador e disse: e aí, cara, me conta aí, quanto o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, surpreso, olhou para ele: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão. É por isso que você precisa ajuntar tesouro lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você botar o seu coração no dinheiro, você nunca vai ser feliz. Felicidade tem nome, felicidade só tem em Jesus de Nazaré. Vamos ao último ladrão? Capítulo 4, 6 e 7. Confira aí comigo. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O 4º ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você daquele gente que fica roendo as unhas? O problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema. Meus irmãos, a ansiedade, segundo o Dr. Rollo May, é o mal desta geração. Atinge pessoas de todas as idades, de todas as faixas sociais e de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Também pudera, né? Menino faz 4 anos hoje, a gente bota um mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda para ele. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação.
Se você tiver coragem de assistir todos os desenhos e programas infantis da televisão brasileira, eu te garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei no pátio da igreja, lá em Vitória, e tinha uma criança brincando. E eu me aproximei bem e disse: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Está estressada, coitadinha. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. Apertar o pescoço, tira o oxigênio. Tem muita gente estrangulada pela ansiedade. Alguém já disse, pastor Edmar, que a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: a culpa do passado e a preocupação do futuro. Alguém já disse que a ansiedade, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. E Jesus foi claro: a ansiedade é inútil. Inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 46 centímetros, no curso da sua vida. Sabe por que é inútil? Porque estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre desnecessariamente. E se acontecer, vai sofrer 2 vezes. Segundo, a ansiedade, ela é prejudicial. Você não melhora o seu performance hoje, ficando ansioso por um problema que ainda vai acontecer e talvez nem aconteça. Tem gente que antecipa o sofrimento, aposta no fracasso. Vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou passar nessa prova, não vou passar nesse exame, não vou passar nesse concurso, não vou passar, não vai dar certo, o meu negócio não vai funcionar, a minha loja não vai para frente, o meu comércio não vai ser bem sucedido. Tem gente que aposta no fracasso e sofre, como se o fracasso estivesse batendo na porta da vida dele. Tem gente que sofre antecipadamente. Eu me lembro que eu era seminarista em Campinas, e lá nos idos de 1978, 81, e um dia eu levantei de madrugada para beber água, só tinha um bebedouro no prédio, ficava no final do corredor. Eu estou indo de pé por pé para não acordar ninguém, quando eu estou passando na frente do quarto de um colega, a porta aberta, e ele chorando, mas chorando convulsivamente. Eu entrei apressadamente: o que aconteceu? Morreu alguém na família? Disse: não morreu não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: que hospital que ela está, rapaz? O que houve? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem, tem 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que esse, foi uma mãe que chegou no meu gabinete pastoral, com uma criança de 3 anos, uma menina de 3 anos no colo, chorando. Não era a criança chorando não, a mãe chorando. Quando ela acalmou, falou: o que foi, mãe? O que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Mas Jesus foi além. Diz: ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. A pergunta é nesta noite: qual o remédio para a ansiedade? Onde está a solução? Paulo responde: não andeis ansiosos de alguma coisa? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, pronto, não precisa explicar não, hein? Está claro, não precisa nem botar legenda. Qual a solução? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora preste atenção. A palavra oração aqui no grego é a mesma para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade adorando a Deus, pedindo a Deus, dando graças a Deus. Agora, qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então, eu vou fazer uma oração de adoração, porque é o que Paulo mandou fazer para curar a ansiedade. Você adora a Deus por quem Deus é.
Eu chego para Deus, meu Deus, eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, o meu provedor, o meu Consolador, o meu Redentor, o meu Protetor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero te adorar porque tu és o Deus autoexistente, o Deus imenso, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus vivo, verdadeiro, justo, misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha justiça, porque tu és a minha paz, porque tu és a razão da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais. Ou você tira oração ou tira ansiedade. A grande pergunta nesta noite, que trata de família, é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. É aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mediu os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas, só delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai num balde, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você vai resolver a ansiedade no seu coração, chegando para Deus e pedindo para Ele, que Ele é seu Pai, Ele conhece você, Ele sabe onde você mora, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, e você vale mais do que pássaros, você vale mais do que flores, você é a menina dos olhos de Deus, você é precioso para Deus. Então coloca diante dEle as suas causas e Deus vai resolver o seu problema. Paulo diz: você quer resolver a ansiedade? Comece a dar graças a Deus, comece a dar graças a Deus. Você, mas dar graças como? Eu estou passando por tanta luta. Então vamos parar um pouquinho aqui, vamos fazer um checklist. Quanto vale o fato de você ter um cérebro que está funcionando? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 olhos que estão enxergando? Quanto vale isso? Quanto vale você estar ouvindo sons, os seus ouvidos estão captando os sons? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter um coração que bombeia sangue e dá vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter 2 pulmões e você não está numa máquina de respiração? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter braços para trabalhar e para amassar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas que se movimentam? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter uma casa, você ter uma cama, você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter o seu nome no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Quanto vale você ser filho de Deus? Para de murmurar e começa a dar graças a Deus, e a ansiedade não terá mais lugar na sua vida. E Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai montar guarda ao redor da sua cabeça e do seu coração, porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque a paz de Deus vai montar guarda ao redor da sua cabeça e do seu coração. É por isso que Paulo podia dizer numa cadeia, dizer o seguinte: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu vou terminar dizendo o seguinte: certa feita eu fui ouvir um grande pregador. Eu tinha muita expectativa. E ele disse assim no seu sermão: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi perfeitamente: ser de santos, porque eu sou santo. Mas a segunda eu não entendi não. Sabe o que eu fui fazer? Fui pesquisar. E encontrei a resposta. E eu acho que quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século XVII. Quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam:
O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista, John Piper, quando ele disse assim: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, nem mesmo é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, temporal demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de estar na presença dele, porque é na presença de Deus que tem plenitude e alegria. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas, encerrando, eu preciso pedir permissão para você, para lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta se nós estivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nessa noite.